Boa noite, gente. Estamos só esperando a doutora Josiane se conectar para a gente começar. Eu já vou me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Bianca, sou sediana aqui de Brasília. A gente hoje vai estar falando um pouco sobre desautonomia, que é um dos sintomas que muitos sedianos têm, né? Tem momentos de crise, de desautonomia, e é algo que gera muitas dúvidas. Porque muitas vezes é mal diagnosticado. Quando a gente vai para os médicos relatar os sintomas, às vezes a gente escuta que na verdade é crise de ansiedade. Então, até que ponto a desautonomia tá como sintoma ou tá como ansiedade, sabe? Estamos esperando a doutora Josiane conectar. Doutora Josiane é cardiologista e aí ela vai conversar com a gente sobre esse tema. Se vocês tiverem alguma dúvida e já quiserem ir mandando, eu vou anotar tudo pra gente perguntar pra ela ao longo da live. Gente, enquanto a doutora Josiane não conecta, para não ficar silêncio, eu vou falando um pouquinho, assim, das experiências que eu tenho e das leituras que eu tenho de desautonomia. Já recebemos aqui uma pergunta de frio em demasia e corpo gelado é sensação de desautonomia? Já anotei, mas, assim, a desautonomia é gerada quando... A desautonomia é quando abriga, assim, no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele controla as reações involuntárias do nosso corpo. Então, ele é responsável, assim, pela luta, pela fuga, pelos batimentos cardíacos, pelos movimentos intestinais, pela respiração. Em alguns momentos pode ter uma falha nessa comunicação e o nosso corpo vai enviar mensagens conflitantes que aí pode gerar sensação de desmaio, aceleração dos batimentos cardíacos, falta de ar. Exatamente, é quando não reage adequadamente aos estímulos. Então, por exemplo, várias coisas podem gerar crises de desautonomia. O calor, o frio, às vezes o POTS, que é um tipo de desautonomia, ele é gerado pela posição. Quando a gente fica muito tempo de pé, aí o fluxo sanguíneo para o nosso cérebro diminui e pode gerar uma crise desautonômica. Várias pessoas, assim, mandaram perguntas como, por exemplo, dificuldade de respiração é um sintoma de desautonomia? Várias pessoas podem ter dificuldade na respiração, podem ter falta de ar, aceleramento dos batimentos cardíacos. Quando a desautonomia ela é gerada por questões posturais, o que ajuda pode ser deitar no chão e levantar as pernas. A doutora Josiane conectou. Olá, desculpa o atraso. Boa Tive um noite. imprevisto aqui no caminho. Boa noite. Tudo bem? Tudo
certo. Vou só apoiar o telefone aqui. Minutinho só. Como é que você tá, Bianca? Tudo bem. E você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço você estar disponibilizando esse tempinho para vir aqui conversar com a gente. Imagina. Nas lives que a gente tem feito, a questão da desautonomia tem surgido com muitas dúvidas. Então, assim, já agradeço por você estar aqui, estar se disponibilizando a conversar com a gente. Obrigada. Imagina, estou sempre à disposição. Então, Certo. acho que a gente pode começar assim, dando uma explicação geral do que é desautonomia, para a gente já entrar assim no tema. Tá joia. Boa noite, então, pessoal. Aproveitei para dar uma revisada aqui, separar um material para vocês. Fiz aqui um cronograma sobre essa live. E vamos lá. Vocês podem ir anotando as dúvidas aí que a Bianca vai registrando e vai me perguntando no meio aí da live, certo? Então, o que é desautonomia? Desautonomia, ele é um transtorno causado pela disfunção do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é aquele que rege a nossa função vegetativa do corpo, ou seja, funções que a gente não controla, que a gente não dá um comando para acontecer. Então, por exemplo, o intestino, o coração, a bexiga, o diafragma, nossa respiração pulmonar. Então, todas essas funções vitais, de órgãos vitais e que estão fora do nosso controle, são coordenadas pelo sistema nervoso autônomo. E ele é dividido entre simpático e parasimpático. Sendo que o simpático a gente chama que é aquele de luta ou fuga, ou seja, é aquele que diante de uma situação de emergência, que você tem que lutar ou fugir, você tem o seu corpo disparado, então seu coração acelera, a sua digestão diminui, seu olhar se concentra mais, né? Você tem um foco maior em uma coisa específica e todo o seu organismo está voltado para isso, lutar ou fugir. Com isso, você tem uma descarga adrenérgica no corpo, certo? E o sistema parasimpático é o sistema que retarda seu corpo, que diminui o ritmo. Então, é aquele que a gente chama de digestão ou de descanso. É aquele que vai agir nas situações de digestão ou descanso. Então, você vai dormir, está terminando o seu dia, os hormônios já de reduzir o ritmo do seu corpo, de acalmar os ânimos, de te deixar com sono. Esses hormônios são despertados, a gente tem um nível de adrenalina diminuído e o parasimpático estimulado. Então, diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial, diminui a atenção nas coisas, a gente vai repousar, a gente vai descansar. Então, esse é o normal. A gente tem um parasimpático e um simpático, e eles vão se balancear, vão se regular de uma forma automática, autônoma, que não depende da gente. Ele funciona sozinho, a depender do que o seu corpo precisa. Então, tá na hora de dormir, ele vai estar funcionando um parasimpático, vai te deixar com sono. Ah, mas você fica agitado, fica estressado o dia inteiro, faz atividade física à noite, chega naquele pique. Você vai demorar até o parasimpático funcionar, você já se estimulou muito, então o sono vai demorar a vir. Então, de acordo com o que a gente tem de estímulo para o nosso organismo, a gente pode ter esse sistema nervoso funcionando normal ou um pouco já alterado. Então, aí a gente vai entrar até nas causas, né, de desautonomia. O que é uma desautonomia, então? É um sistema nervoso autônomo desregulado. Então, eu posso, em momentos que eu preciso de lutar ou fugir, em momentos que eu preciso de simpático, eu vou ter o meu parasimpático estimulado. Em momentos que eu sou parada, normal, tranquila, eu tenho um simpático estimulado. Isso justifica a pessoa estar normal, sentadinha, ou se levantar, estar em pé numa situação cotidiana, e a pressão despenca, ou o coração acelera, fica taquicárdica, ou às vezes fica com falta de ar, porque está tendo uma demanda pulmonar e cardíaco maior do que aquele momento exige. E aí vários sintomas que a gente vai abordar. Então, em geral, a desautonomia é esse sistema nervoso desregulado, essa parte autônoma desregulada.
É como se a gente precisasse mandar para ele o que fazer certo, porque ele está fazendo na hora errada. Então, ele está estimulando uma coisa errada na hora errada. E aí a pessoa sente desconforto, sente esse mal-estar. Certo? Ficou claro, Bianca? Acho que tem que explicar Tudo ótimo. melhor. Não, é Ele, bem desse jeito mesmo. O que a gente está aqui vendo nas maiores dúvidas são assim, a gente sabe que o nosso sistema nervoso autônomo tá dando essas falhas de comunicação e tá mandando estímulos para a gente responder, muitas vezes de formas inadequadas. Então, por exemplo, a gente está aqui sentado e tá ativado, recebe aquele pico de adrenalina, o coração acelera e a gente muitas vezes não sabe nem por quê, né? Aí, as maiores dúvidas são assim, se a desautonomia pode gerar arritmia, pode gerar dificuldade de respiração, e o que exatamente desencadeia essas crises? Porque se a gente pudesse saber o que desencadeia a crise, quais são esses gatilhos, a gente pode se proteger melhor e se cuidar isso. para não deixar a situação piorar, né? Ótimo. Aí, com relação àquelas perguntas do Instagram, você me passou as perguntas várias, né? Eu já fiz até um cronograma, elaborei aqui as respostas para ficar de uma forma mais didática e numa ordem que faça um pouco mais de sentido. E então eu vou respondendo essas perguntas para vocês. Se tiver alguma outra aí, Bianca, você pode me interromper, tá? Até para ficar um pouquinho mais dinâmico. Se tiver alguma dúvida no que eu estou explicando também, pode interromper que eu explico melhor, tá? É importante citar também, eu expliquei para vocês o que é a desautonomia. É importante lembrar que como o sistema nervoso autônomo ele age em vários órgãos, a desautonomia ela pode ser manifestada em vários órgãos, né? Então a gente pode ter sintoma em vários lugares. E aí teve uma pessoa que ela perguntou lá quais são os sintomas de desautonomia, né? Tem vários sintomas em vários órgãos, eu vou aqui citar para vocês, eu fiz até uma lista, porque eu poderia até esquecer de um ou outro, né, já que são muitos, e vocês podem aí já começar a pensar se algum faz sentido em vocês. Provavelmente vão ser vários juntos, né? Ninguém tem um sintoma de desautonomia só, a pessoa tem tudo junto, tá? Então, a fadiga extrema, ela pode ser da desautonomia, não necessariamente é só uma fadiga muscular, tá? Ela pode ser da desautonomia. A taquicardia. A desautonomia ela pode fazer bradicardia também, mas é muito mais comum fazer taquicardia. E a Taquicardia, arritmia? palpitação. Oi? Arritmia também? Foi uma das. Arritmia cardíaca também, pode fazer também. Agora, geralmente, a taquicardia da desautonomia é uma taquicardia sinusal, ou seja, uma taquicardia normal do coração, é o ritmo normal do coração. Mas podem ter arritmias associadas. E aí, quando tiver arritmia associada, alguma suspeita clínica de ter arritmia, a gente tem que investigar. Então, aí vem uma indicação de fazer o Holter 24 horas, que é um exame que a gente fica monitorando por 24 horas o coração. Mas não é o habitual, tá? Pode dar arritmia sim, se tiver vai ter que investigar e tratar, mas o rotineiro, o habitual é fazer taquicardia inapropriada. Inapropriada por quê? Exatamente porque é aquela taquicardia que não condiz com o momento clínico. Então a pessoa está parada, mas o coração disparou. A pessoa está com a temperatura normal, mas ela está com uma frequência cardíaca como se fosse de febre. Então isso que é inapropriada, porque ela não está ela não condiz com a clínica do paciente. Pode também ter tontura, né? Quem aí tem tontura sabe que é um sintoma bem comum. Dor de cabeça também pode ser um sintoma de desautonomia. Dormência nas mãos, nos pés. Pé frio, mão fria, extremidades frias, isso é um sintoma de desautonomia e está relacionado à vasoconstrição periférica. Então, às vezes, o vaso lá da periferia se contrai e com isso chega menos sangue e acaba ficando com as extremidades muito frias. Assim como pode mudar a coloração das extremidades, então pode ficar cianótica, né, roxinho, os dedos, a mão, pode ficar vermelho, pode ficar pálido, né, pés e mãos em geral. Então, geralmente extremidades. Então, isso também é sintoma de desautonomia, certo? Ansiedade, pode ser tanto ansiedade da pessoa por distúrbio emocional, psicológico, ou a ansiedade pode ser decorrente da desautonomia, então é um sintoma também, Eu certo? tenho uma pergunta em relação à ansiedade.
porque as minhas primeiras Hum. crises autonômicas foram taxadas crise de pânico, de ataque de pânico. Mas, na verdade, eram crises desautonômicas depois que eu recebi o diagnóstico de SED e que a gente foi estudar e que a gente percebeu essa diferença. Então, assim, você como médica, na hora que você atende o paciente, como que você faz essa diferenciação? Na verdade, o pânico, o transtorno emocional é a última opção, né? Para poder falar que a pessoa tem uma crise de pânico ou tem um distúrbio emocional, qualquer que seja, seja ansiedade, depressão, algum distúrbio de somatização, né? Ou seja, que o emocional causa uma doença específica que não existe do ponto de vista orgânico. Então, isso é sempre um diagnóstico de exclusão. Para dar esse diagnóstico, a gente tem que ter certeza que o paciente não tem alguma doença. Isso costuma ser muito difícil no pronto-socorro, né? O pronto-socorro, o paciente chega com uma queixa específica, a gente vai ter que investigar de acordo com o sintoma que a pessoa tem, né? Então, se você chega taquicárdica no pronto-socorro, deveria ter sido feito um eletro. Aí fez o eletro, viu que é uma taquicardia sinusal, que é essa que eu falei que é anormal, né, do coração. Aí tem que começar a investigar as causas, tem alguma doença, usou alguma medicação, acompanhava com algum especialista, já tinha algum histórico prévio, então a gente descobre se é emocional ou se tem alguma doença basicamente pela história clínica. Agora, a história clínica ela tem que ser bem feita, tem que ter tempo para fazer uma história clínica bem feita, né? Para poder perguntar tudo o que tem que ser perguntado. Você aqui, que nesse tema de desautonomia, a gente consegue o diagnóstico das desautonomias em 99% das vezes no consultório. Então, a maioria das vezes, o paciente não precisa sair para fazer um exame prévio, um outro exame fora. Entendeu? Muitas vezes precisa, mas a maioria das vezes não. Então, dependendo da história, de como você aborda aquele paciente, de como você consegue colher informações da história clínica, a gente consegue inferir se tem alguma doença, suspeitar de algum diagnóstico específico. E se não consegue suspeitar, a gente pode começar a pensar do ponto de vista emocional, psicológico. Mas não é o caso da SED. Na SED, a gente tem uma história clínica muito rica. Então, se a pessoa começa a investigar toda a história da infância para cá, vai ver que teve as luxações, vai ver que no exame físico tem hipermobilidade, vai ver que, na verdade, esse sintoma que parece ansiedade tem sinais ali de desautonomia, né, que a gente vê de forma objetiva no exame físico. Então, não é uma coisa que está na cabeça do paciente, é uma coisa que a gente consegue ver de uma forma objetiva no exame físico, né? Então, o que eu deixo de experiência profissional é isso. Você tem que tomar muito cuidado com a história clínica. Isso exige um tempo, né? Ninguém vai coletar uma história com 5, 10 minutos e falar que deu um diagnóstico correto. E um exame físico muito bem feito. Quando o exame físico é bem feito, a gente consegue diagnósticos riquíssimos sem exames complementares. O exame complementar, qualquer que seja, ele é complementar à consulta. Ele não é para fechar o diagnóstico 100%, ele vai confirmar uma coisa que você suspeitou. Por isso que eu não gosto de pedir no consultório 1.000 exames para o paciente. Se você não sabe o que você está investigando, você vai pedir um monte de coisa e depois não vai saber o que fazer com aquilo ali. Porque você tem que ter uma hipótese. A medicina ela é muito mais clínica do que só fazer um monte de exame. Né? Então, a pessoa que te diagnosticou com síndrome do pânico teria que ver se ela conseguiu passar por todo esse percurso de uma história clínica completa, de um exame físico adequado, e depois de ter essa parte inicial, se ela fez o exame complementar adequado para aquele caso. Porque se ela pedir um exame complementar que não tinha nada a ver com o seu caso, também não vai resolver nada. Tá? Então, a análise ela tem que ser bem completa. Por isso que eu não gosto de consulta de 10, 15 minutos. Eu não consigo fazer uma consulta rápida, porque é muita informação. Tá? Então, se alguém te diagnosticou no pronto-socorro, já não tem como. Pronto-socorro não é lugar de diagnóstico. É lugar para você apagar incêndio. Você resolve aquela fase aguda, você evita que o paciente tenha uma crise maior, seja um risco de óbito, seja uma infecção que se alastre. Você trata a fase aguda e você tem que investigar depois. Né? Então, aí teria que ver se isso tudo foi feito. Tá bom? E você diria que a desautonomia na síndrome de Ehlers-Danlos é diferente das demais? A gente tem 4 tipos principais de desautonomias. Esses tipos, todos eles são muito comuns no paciente com Ehlers-Danlos, mas tem também outros casos, né, outras doenças que podem causar os mesmos tipos de desautonomia.
Muitas vezes o paciente sediano, ele tem essa sensibilidade muito maior, até porque é um paciente que tem alodínia, é um paciente que tem a dor fibromiálgica, ele não tem só aquela doença específica. Por exemplo, a gente tem pacientes diabéticos que têm desautonomia, tem pacientes com doenças reumatológicas, com síndrome de Sjögren, com doença celíaca, tem várias doenças que causam desautonomia. E o tipo de desautonomia é o mesmo, o diagnóstico é o mesmo, o tratamento vai ser basicamente o mesmo. Mas o paciente sediano, esse sintoma de desautonomia, mesmo sendo a mesma doença, ele é manifestado de uma forma mais intensa. Porque o paciente não tem só desautonomia. Uma coisa é você ser diabético e ter uma desautonomia que é a mesma de um sediano. Outra coisa é você ser sediano, ter desautonomia, tem ativação mastocitária, tem a síndrome fibromiálgica, tem efeito colateral de medicamento. Então, é um monte de coisa junto. E o paciente acaba tendo sintomas mais exacerbados do que uma desautonomia em um outro paciente que não tem um quadro tão rico, né? Porque a gente tem que lembrar que é tecido conjuntivo que está com defeito, colágeno. E como a gente tem tecido conjuntivo no corpo inteiro, as manifestações vão ser no corpo inteiro, né? E vão ter manifestações de outras comorbidades também, não só da desautonomia. Então, juntando isso tudo, o paciente fica muito queixoso, ele sofre muito com isso. Mas não é que a desautonomia é outra, não é que a desautonomia é diferente, mas o sintoma se manifesta de uma forma mais rica. Não sei se deu para entender. Você pode falar um pouco então de quais são os tipos de desautonomia e assim como é feito o diagnóstico desses tipos? Da Certo. A desautonomia gente tem quatro tipos, então tem que sempre pensar nos quatro. Primeiro é a POTS, né, que é a taquicardia postural ortostática. Ela é uma desautonomia que ela se dá quando o paciente, a maioria delas, né, quando o paciente fica em pé. Mas a diferença da POTS para as outras é que a POTS ela se dá com aumento da frequência cardíaca em posição ortostática. Então, o que a gente tem que fazer? O paciente tem que ficar em pé por 10 minutos, e nesse período de 10 minutos, a frequência cardíaca dele vai aumentar acima de 30 batimentos por minuto. Então, se ele tinha uma frequência de 90 basal, a frequência dele vai ter que subir para acima de 120. Se ele tinha uma frequência de 100, a frequência vai ter que subir para acima de 130. Isso para diagnosticar a POTS. E, além disso, o paciente não pode ter a queda da pressão arterial. Então, eu tenho uma síndrome que o paciente fica em pé por mais de 10 minutos, a frequência cardíaca dele sobe acima de 30 batimentos por minuto, né, com relação ao que ele estava antes, e a pressão arterial não cai. Porque se a pressão arterial cair, eu tenho outro diagnóstico, que a gente vai entrar lá. Então, esses são os critérios da POTS. É assim que a gente diagnostica a POTS no consultório. Claro que tem como diagnosticar também pelo tilt test, mas não precisa, porque eu tenho um diagnóstico completo no consultório. Certo? Então, esse mesmo critério, se eu quiser aplicar para o tilt test, o paciente está lá, 10 minutos inclinado, a frequência cardíaca subiu acima de 30 batimentos por minuto, a pressão não caiu. Isso é a POTS, tá? E pacientes de 12 a 19 anos, esse critério de 30, ele aumenta para 40 batimentos por segundo. Então, não é só 30, tem que subir 40. Então, a primeira é a POTS. A segunda é a hipotensão ortostática. Então, na hipotensão ortostática, o paciente fica em pé também uns 10 minutos e a pressão dele cai. Então, a pressão sistólica, que é a mais alta, tem que cair acima de 20 milímetros de mercúrio, ou a diastólica tem que cair acima de 10 milímetros de mercúrio. Então, uma ou outra. Tá? Então, aí o critério não é a frequência cardíaca, o critério é a pressão arterial cair. E ela vai cair sustentada, por mais de 3 minutos em pé. Então, a POTS eu preciso esperar 10 minutos. A hipotensão ortostática eu preciso esperar 3 minutos em pé. Certo? Sim. Além dessas, tem a vasovagal. Então, a vasovagal ou a neuromediada é uma outra também, só que a diferença é que ela vai ter uma queda de mais de 25 milímetros de mercúrio na pressão sistólica. A vasovagal, no tilt test, a gente vê que ela pode ser vasodepressora ou cardioinibitória. Então, ela pode ter tanto uma resposta de cair a pressão arterial, quanto uma resposta de cair muito a frequência cardíaca. Por isso que eu falo que muitas vezes a gente tem a impressão de que a desautonomia ela faz taquicardia. E ela faz, a maioria das vezes ela faz mesmo. Porque na maioria das vezes de vasovagal, você tem uma queda da pressão arterial. Mas a gente tem a vasovagal com uma resposta cardioinibitória.
Quando ela for cardio-inibitória, a frequência cardíaca dela está inibida. Então, a frequência cardíaca vai cair. E aí, o paciente vai ter o sintoma por queda da frequência, ou seja, ele vai estar bradicárdico. Então, é uma desautonomia com bradicardia. Por isso que nem sempre o beta-bloqueador, né, que vocês conhecem, o beta-bloqueador, muitos de vocês usam, nem sempre ele é útil na desautonomia, nem sempre ele é útil na vasovagal. A gente tem que ter muito critério, muito cuidado quando for medicar o paciente. A gente tem que ter uma avaliação bem completa da desautonomia, avaliar isso tudo. Por isso que o paciente não pode se medicar, porque às vezes ele tem uma vasovagal cardioinibitória, ele toma um beta-bloqueador e ele desmaia. Né? Ele cai desmaiado, ele passa mal, ele piora. Então, a gente não vai falar muito de medicações aqui, porque eu não quero correr o risco de ninguém se medicar em casa, tá? Mas eu vou mostrar mais ou menos os riscos e por que que aquilo ali faz sentido, para vocês entenderem o significado, tá bom? E, certo, e é importante também, eu até anotei aqui no meu resumo, porque teve um paciente que me perguntou isso e eu acho importante relatar. Não precisa ter o desmaio para confirmar a vasovagal, tá? Então, às vezes você faz o tilt teste, ou às vezes você faz o teste no consultório mesmo, você avalia o paciente nesses 3 minutos, mede a pressão arterial. O paciente não precisa desmaiar. O critério é ele ter os sintomas, ele volta a ter os sintomas que ele tem, aquele mesmo desconforto, aquele sintoma que ele tem no dia a dia é reproduzido. Então, para ter o diagnóstico, eu tenho que ter uma reprodução dos sintomas e não o desmaio. Tá? Então, a pessoa às vezes pode pensar, mas eu não desmaiei, como que eu tenho vasovagal? Tem, porque o critério não é o desmaio em si, é a reprodução dos sintomas naquela situação clínica, tá bom? E a outra é a intolerância ortostática. A intolerância ortostática é o quarto tipo, né, de desautonomia que a gente tem. E aí são os sintomas, são reproduzidos depois de 10 minutos em pé. O paciente fica 10 minutos em pé e qual que é a diferença da hipotensão ortostática? A pressão não cai, mas os sintomas aparecem. Então ele ficou em pé 10 minutinhos, vem todos os sintomas, passa super mal, mas a pressão não cai e a frequência cardíaca não aumenta. Então eu não tenho nem POTS e nem hipotensão ortostática. E também não tenho vasovagal, porque senão eu teria caído acima de 25 milímetros de mercúrio. Então, eu tenho a intolerância ortostática, ou seja, o paciente fica em pé, ele fica intolerante àquela posição, mas ele não tem nenhuma das outras três. Então, para fechar o diagnóstico da intolerância ortostática, eu tenho que descartar as outras três. Naturalmente, você não tem como ter as duas ao mesmo tempo, tá? Então, algumas desautonomias a gente pode ter associadas, outras não, que tem algumas que por diagnóstico próprio você já exclui naturalmente a outra, certo? Então, são basicamente esses tipos. E então, assim, perguntaram aqui nos comentários o que é beta-bloqueador. Aí, Beta-bloqueador, a gente não vai entrar muito assim na questão medicamentosa, mas se você puder explicar assim rapidinho o que é e começar a falar pra gente então dos tratamentos não medicamentosos para desautonomia, o que a gente fazer quando a gente tem uma crise, se eu tô fora da minha certo, casa, o que que eu posso fazer para controlar? certo. O beta-bloqueador, então, é uma medicação da classe de antihipertensivos. Ele é um antihipertensivo por natureza, mas o efeito dele é causar uma inibição na frequência cardíaca. Então, ele diminui a frequência cardíaca. Para pacientes que têm uma taquicardia inapropriada, que têm uma POTS, que têm alguns sintomas de desautonomia que refletem com taquicardia, ele pode ajudar. Mas ele é um medicamento que traz seus riscos, porque ele está bloqueando a frequência do coração. Então ele pode piorar, porque você precisa acelerar o coração em algum momento específico e ele está bloqueado. Então, às vezes, o sintoma pode vir pior. Ele pode causar bloqueios avançados, ele pode causar até parada cardíaca. Então, para começar uma medicação, foi o que a Bianca falou, a gente não vai aqui estimular ninguém a usar medicamentos sem consulta e sem avaliar caso a caso. Ele tem seus efeitos colaterais vários, né? Inclusive quem tem doença pulmonar, quem tem asma, quem tem qualquer complicação pulmonar ou já fumou, tem seus riscos também de usar. Então ele tem os seus benefícios e ele tem que ser indicado de acordo com sua etiologia específica, com a doença específica que foi diagnosticada do paciente. Certo? Com relação a tratamento não medicamentoso, o principal, a gente tem dois pilares principais para prevenir e para se tratar, se capacitar
para poder evitar que futuramente tenham outras crises. O principal deles é a atividade física. A atividade física, quando a gente for falar dos fatores deflagradores, a gente vai ver que a atividade física, ela é um fator que deflagra a desautonomia. Então, a pessoa pode fazer uma atividade física aqui agora e ela começar a ter desautonomia naquele momento por causa da atividade física. Como ela pode também ter uma desautonomia exacerbada ou piorada logo após terminar a atividade física. Então, o pós-treino, né, o chamado pós-treino ou posterior à atividade física, você tem também um deflagrador de desautonomia. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a atividade física ela pode piorar, ela pode acentuar e ela pode manter uma desautonomia que está sempre sendo mantida naquele padrão, se você não fizer da forma correta. Então, a atividade física ela tem que ser feita da forma correta e ela tem que ser constante. Então, para uma pessoa que não faz nada, não adianta começar com 1 hora, com meia hora por dia. Meia hora para um sediano, em um dia específico, pode ser muito, para quem é totalmente sedentário. Às vezes, 10 minutos cansa. Então, a pessoa tem que ter uma atividade física frequente, regular, orientada para ela, seja diária, e ela tem que ser muito bem orientada para ela, porque senão ela vai acabar piorando os sintomas. Mas a atividade física ela é um grande pilar. Então, nas mesmas recomendações que a gente vê que a atividade física piora, a gente vê também que a atividade física é o que mais melhora. Então, a gente tem, parece um pouco contraditório, mas na verdade a gente tem que jogar nessa balança e ver que a atividade física é igual remédio. Precisa tomar, mas tem que saber a dose certa, o jeitinho certo de usar, porque senão pode ter seus efeitos colaterais. Tá? Então, a fisioterapia ajuda muito, a atividade física de uma forma correta e bem proporcional para aquele caso. A ingesta de água é o segundo pilar. Então, água e principalmente substâncias que tenham um pouco mais de sal, principalmente para aquelas pessoas que têm a pressão baixa. Né? Então, entra na hipotensão ortostática, entra na vasovagal. Então, por exemplo, Gatorade, suquinhos que têm um pouco mais de sal, ajudam a ter melhora dos sintomas. Agora, sempre beber muita água. Muita água, quando eu falo, é 3 a 4 litros de água por dia. Então, é muita água. Não é 2 litrinhos de água, não. São 3 a 4 litros de água por dia. Mas Certo? também não adianta só tomar água e esquecer assim do equilíbrio hídrico, porque se a gente Isso. tomar 3, 4 litros de água e não cuidar para ingerir o tanto de sais, também pode desencadear uma crise desautonômica, não Sim, pode? os sais, a parte hidroeletrolítica, de fato, ela tem que ser analisada antes de começar o tratamento. Aí volta a importância do consultório. A pessoa não pode querer fazer o tratamento sozinha. E por isso também que é indicada uma medicação, um líquido que tenha um pouquinho de sal para sustentar a pressão arterial. Não porque você vai diluir eletrólitos. Uma pessoa que ela toma 3 a 4 litros de água por dia, se ela está com os eletrólitos previamente normais, ela não vai diluir tudo e não vai cair. Agora, se a pessoa estiver usando medicamentos, os medicamentos podem derrubar o eletrólito. Se a pessoa está com o eletrólito baixo, ela pode estar mantendo uma desautonomia, porque ninguém corrigiu o equilíbrio eletrolítico dela. Então, isso é importantíssimo. Inclusive, você comentou no início sobre arritmias. Muitas arritmias cardíacas são causadas porque tem algum distúrbio eletrolítico. Então, no início do tratamento, tem que fazer o exame de sangue, tem que investigar outras doenças que podem dar sintomas muito parecidos com desautonomia, mas que tem uma doença para ser tratada além da própria desautonomia, como, por exemplo, o hipotiroidismo, que dá ataque cardíaco, que dá intolerância ao calor. Tem algumas síndromes que também dão sintomas específicos e a gente tem que investigar e tratar. Agora, sempre tem que começar e ver a questão dos eletrólitos. Mas se os eletrólitos estiverem normais no início da consulta, só tomar água a pessoa não vai diluir e não vai cair. Porque o nosso corpo, ele consegue equilibrar bem. O que você não pode fazer é tomar 2 litros de água de uma vez, e aí depois, na hora de dormir, vai tomar mais 2 de uma vez. Você tem que tomar os 4 litros diluídos durante o dia. De uma forma que, como é diluído, o organismo ele vai absorvendo, ele vai hidratando o seu corpo, ele vai mantendo o seu vaso cheio. Porque a pessoa que tem essa desautonomia, o vaso dela fica murchinho e a pressão dela despenca. Então, você precisa colocar líquido nesse vaso, senão ele não dá conta. Então, tem que colocar líquido. Agora, tem que ser numa velocidade lenta, senão a gente tem, de fato, uma expoliação enorme de eletrólitos na urina. Então, isso é bem explicado pela nossa, como é que chama? Pela nossa própria função renal, né? Como que os eletrólitos ali,
eles têm a dinâmica no rim, como que eles funcionam. Então, de fato, tem que ser, essa água ela tem que ser tomada dividida durante o dia, né? De uma forma diluída, para não acontecer isso que a Bianca falou. Teve uma pessoa aqui que perguntou já várias vezes de infusão de fluidos salinos, se é uma possibilidade de tratamento para desautonomia. Isso, a gente poderia usar sim essa possibilidade, geralmente para um paciente que está mais descompensado. Então, eu preciso ver que o paciente está de fato descompensado, que ele está tendo muitas crises frequentemente, não está conseguindo se recuperar. Então, tem infusão tanto de soro fisiológico, né, que já é essa carga hidrossalínica importante para ele, e tem vitaminas também que ajudam. Mas aí, vitaminas eu falo tanto oral, né, que a pessoa pode tomar no dia a dia, quanto venosa. Então, a gente pode fazer um suplemento vitamínico venoso que possa dar um suporte. Até porque a gente sabe que algumas deficiências de vitaminas também podem precipitar crises de desautonomia. Então, vitamina B, por exemplo, a gente tem o complexo B venoso. Deficiência de vitamina D pode precipitar desautonomia. Então, se eu consigo repor o complexo B, dar um suporte de complexo B venoso daquele paciente, ele pode ajudar a sair da crise, ele pode ajudar a ficar bem por umas 2, 3 semanas, um período aí um pouquinho prolongado, e nesse período a pessoa consegue ter um gás ali para engatar uma atividade física, para conseguir esse ritmo de ingesta hídrica, e ela vai se organizando. Então, dá sim para fazer uma administração venosa com medicações, né? Perguntaram aqui também se quando a pressão é alta e há taquicardia postural, também é recomendado tomar grande quantidade de água? A água ela tem que ser avaliada para cada paciente. Então, para eu indicar 3 a 4 litros de água para um paciente, principalmente eu, como cardiologista, né? Porque para o cardiologista, a água pode ser um grande problema. Então, eu tenho que ter certeza que no coração não tem nada. Porque se o paciente tem, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, ele vai tomar 800 litros de água por dia, 800 ml de água por dia, ou 1 litro, e isso para ele já pode estar no limite. Então, a água também é como se fosse um medicamento, porque dependendo de algumas doenças, a gente não pode usar tanto assim. Então, o paciente hipertenso, ele não pode tomar tanta água assim, ele vai ter que tomar menos. O paciente com doença renal, ele vai ter que tomar menos. Insuficiência cardíaca, vai ter que tomar menos. Inclusive, eu sugeri o Gatorade, bebidas que têm um pouquinho de sal para pessoas que têm vaso vagal, que têm uma intolerância ortostática. Agora, se a pessoa tem uma pressão alta, a pressão vai subir mais ainda. Então, por isso que é importante, são várias particularidades. É muito importante que isso seja detalhado para cada um no consultório. Então, o profissional ele vai ter que olhar o paciente por inteiro, a historinha inteira, o exame físico completo, os exames complementares que vão ajudar aquele caso, para poder orientar. Ó, esse paciente pode e deve tomar 3 a 4 litros de água por dia. Não tem risco eletrolítico, não tem risco de inchaço, nem de água no pulmão, porque o coração tá bom, o rim tá bom, então ele suporta essa quantidade de água aumentada. Mas com certeza, se o paciente for hipertenso, ele não pode tomar isso tudo, não. Certo. Então a gente cobriu dois dos três pilares que você falou, que aí o primeiro é o exercício físico, o segundo é a ingestão de água e o terceiro. O terceiro seria a pessoa evitar aquelas coisas que ela já sabe que deflagram. Então, a gente vai falar aqui uma série de coisas que pioram a desautonomia, que deflagram essa desautonomia. E que muitas vezes mantém a desautonomia de um paciente, mantém constante. A pessoa vai ter que começar a evitar essas coisas. Evitando isso, ela pode conseguir, evitando isso, fazendo atividade física e ingerindo água, ela vai ter uma melhora bem significativa. Agora tem que lembrar que demora, né? Então, vocês sabem disso. Vocês sabem muito bem. Atividade física, fisioterapia no paciente sediano, ter um condicionamento físico, conseguir de fato melhorar, é uma escadinha, é devagarzinho, mas melhora, não pode parar. Pode dar então os exemplos desses fatores desencadeadores de crise? Sim, dos fatores que pioram crise. Tem vários, um deles que é bem comum é a própria SAM, né, ativação massocitária, crises alérgicas que o paciente tem, cirurgias. Então, se o paciente vai ser exposto a uma cirurgia que tenha anestesia geral, ela pode piorar a desautonomia do paciente, pode ficar por um período mais prolongado ainda em crise.
Longo período de descanso. Isso pode parecer até polêmico, mas ele vem com aquela informação do exercício. Tanto o exercício ajuda muito e é importante ele ser instituído como uma prática diária para o paciente sediano, porque o exercício ajuda, quanto o excesso de repouso atrapalha. Então, a gente tem documentado nos artigos que a pessoa que descansa muito, que fica muito tempo deitada, muito tempo parada, tem uma piora da fadiga, porque a musculatura dela vai ficando mais fraca, e ela tem uma piora da desautonomia. Então, de vez em quando, tem que dar uma forçada mesmo, nem que seja por 10 minutos por dia. Vicioso, né? Hã? Ciclo vicioso, dor, fadiga, desautonomia. Exatamente. Exatamente. Então, às vezes, tem que forçar um pouquinho, mesmo que seja cansado, que seja 10 minutos por dia, depois passa para 15, vai devagarzinho, mas tem que fazer, porque o próprio repouso excessivo, ele piora a desautonomia, certo? Atitudes elevadas, então, pacientes em altas altitudes, né? Então, isso daí também piora. Às vezes, vai fazer um esporte radical, um hobby, alguma coisa que tenha que subir muito alto, isso piora. Estímulo doloroso. Então, tem pacientes que não toleram, por exemplo, acupuntura, não toleram aplicação de nódulo miofascial, aquele agulhamento a seco. Qualquer estímulo doloroso que a pessoa tenha no corpo aí pode piorar. Então, tem gente que quando sente a agulhinha, a pessoa tem a alodínia e essa alodínia piora toda a desautonomia da pessoa. Então, isso tem que ser muito bem avaliado, senão a gente tenta melhorar e acaba piorando o paciente. Que mais? Situações estressantes, emocionais. Então, qualquer estímulo, seja uma briga, seja uma ansiedade por uma prova, por um trabalho que vai apresentar, por um exame que vai sair, qualquer estímulo emocional importante, piora. Então, a pessoa tem que estar com o emocional equilibrado, tem que estar trabalhando essa parte emocional e psicológica para poder ajudar a compensar. O que mais? Temperatura, comida. Temperatura, sim, temperatura, infecções. Então, às vezes, a pessoa tem uma outra doença que piora, ou tem um quadro infeccioso que piora também. Qualquer infecção pode desativar, descompensar essa desautonomia. Alimentação. Então, se a pessoa se alimenta muito, se a pessoa come muito, principalmente carboidrato, o carboidrato ele tem uma tendência a piorar mais a desautonomia. Então, quando a pessoa que mandou a pergunta pra gente falando do doce, no caso, poderia ser um fator desencadeador de De piora. desautonomia. Pode, poderia ser. O doce pode E piorar, o carboidrato pode piorar, o álcool é um fator também de piora, principalmente em quantidades mais aumentadas, mas tem gente que não tolera o álcool, que com uma dose baixa de álcool já piora da desautonomia. Outra coisa que piora, cafeína. Teve uma pessoa que perguntou sobre a cafeína, que falou que a cafeína nela melhorava. Na verdade, tem um pouco de é bem o que eu confusão. escrevi, que no meu caso piora. Pois é, a cafeína, eu acho que talvez a pessoa fez aí um pouco de confusão, porque a cafeína, ela melhora dor crônica, ela melhora dor de cabeça, porque ela tem uma ativação central que ela tem cafeína. Cafeína é um analgésico, então ela melhora a dor, mas para desautonomia em si, ela piora. Ela taquicardiza, ela acelera o corpo, ela piora o sono, né? Então, eu acho que talvez a pessoa ali, ela confundiu com a parte da analgesia. Mas com relação à desautonomia, ela piora. Então, o ideal é tentar evitar. Exercício ou pós-treino foi aquilo que eu comentei. Então, tem que tentar manter sempre numa quantidade equilibrada para não fazer um efeito reverso, né? Ambiente muito quente. Então, tem pessoas que. Teve um dia até que eu fiz um post sobre a sauna. A sauna, ela tem muitos fatores positivos. Agora, tem pessoas que não toleram. Se a pessoa tem uma desautonomia, a sauna ela pode piorar muito. Né? Então, ambientes muito quentes, temperatura muito acentuada, pode piorar. Desidratação, então aí a importância de se hidratar bastante. Essa questão que eu falo da água, de 3 a 4 litros, seria o ideal até para todo mundo, se a pessoa tomar devagarzinho durante o dia. Qualquer organismo de qualquer pessoa que não tem uma doença, daquelas que eu comentei que não pode tomar muita água, qualquer pessoa ficaria mais hidratada com uma quantidade maior de água. E a desidratação, ela é um sintoma que realmente piora. E efeitos colaterais de medicamentos, que para sediano é uma coisa bem importante, né? O efeito colateral de um medicamento específico pode piorar a desautonomia. Então, às vezes, a gente tenta tratar e acaba piorando porque a pessoa teve um efeito adverso que não era esperado.
Isso acontece também. Eu tenho uma pergunta em relação aos sintomas gastrointestinais. Acabaram de mandar também aqui uma pergunta de dor de estômago, porque a desautonomia, como você falou no iniciozinho da live, ela vai gerar sintomas em vários sistemas do nosso corpo. Então, Isso. essa questão gastro, dor de estômago, pode também gerar sintomas assim? Náusea, Pode vômito. sim. Sim, sim, é muito comum. A gente chegou a falar dos sintomas ou não? Eu acho que a gente pulou, A né? gente Ou falou falou? de alguns. A gente Falou de falou de alguns, né? Eu acho que mas eu pulei. Eu acho que eu fui para. Eu emendei um outro assunto e eu acabei perdendo aqui vários sintomas. Mas pode sim. A desautonomia ela pode causar náuseas, vômitos, diarreia, muito comum. Ela pode causar dor quando está tendo um caso já um pouco mais grave. Então, vamos supor, você tem um sistema nervoso autônomo tão desregulado que você acabou desregulando a sua produção de ácido gástrico no estômago. Você tem uma produção de ácido gástrico aumentada, você pode ter predisposto ali uma úlcera, uma gastrite, mas aí são casos bem mais raros. São casos que já geraram uma lesão orgânica. Né? Então, isso daí é casos mais específicos, não é o rotineiro, não é o típico, é bem mais raro. O rotineiro é ter náuseas, vômitos e até diarreia pode ter também, tá? Com relação aos outros sintomas, eu acho que eu falei a fadiga extrema, taquicardia, tontura, dor de cabeça eu falei também, né, que também é um sintoma típico, dormência, temperatura desregulada, então tem aquela famosa febre interna. A pessoa põe o termômetro, está normal, mas a pessoa sente um calorão lá dentro, então a temperatura está desregulada. Distúrbios do sono também são sintomas de desautonomia. Vasoconstrição periférica, que é os pés e as mãos gelados. Visão turva, então a visão pode estar embaçada, você pode ter dificuldade de enxergar, tontura, desmaio ou sensação de que vai desmaiar. Às vezes nem chega a desmaiar, mas tem a sensação de que vai desmaiar. Ansiedade, boca seca. Então, boca seca ela pode ser tanto efeito de medicamento quanto pode ser da desautonomia em si. Pouca tolerância a exercício. Então, são pessoas que têm que ir devagarzinho com o exercício porque não tolera muito. Tem essa dificuldade. Comprometimento da função motora. Então, às vezes, pode ter dificuldade para segurar as coisas, pode ter musculatura fraca, tem uma fraqueza muscular. Distúrbios gastrointestinais. Então, foi os que eu falei, de náuseas, vômitos, diarreia. Alteração da pressão arterial. Então, a pressão ela pode tanto cair quanto ficar lábil. Sobe e desce, sobe e desce. Então, às vezes, pula lá para cima, pula lá para baixo. Então, fica intercalando. Isso daí também é um sintoma de desautonomia, tá desregulado. Dor no peito. Então, os pacientes chegam no cardiologista falando de dor no peito. Essa dor no peito a gente não acha doença e é um sintoma de desautonomia. Então, pode ter uma angina, uma dor anginosa. Tremores, tremores finos, de mãozinha, musculatura, tremor de pálpebra. Quem já teve aí, a pálpebra fica tremendo. Alterações cognitivas, então perda de memória, a memória vai ficando ruim, vai ficando esquecido. Começa a trocar as palavras, começa a esquecer o nome das pessoas, fala um pouco enrolado. Aquela famosa brain fog, né? Quando você tem um lapso de memória, dificuldade em concentração. Sudorese, então pessoas que têm uma sudorese profusa e a coloração das mãos. Então, às vezes fica vermelha, pálida ou roxinha, certo? São muitos sintomas, né? É espalhado. Perguntaram aqui da síndrome do sotaque estrangeiro. Nunca Síndrome do vi. sotaque estrangeiro. Por esse nome, eu nunca ouvi falar. Esse nome É, você conhece? não, não, mas eu acho que a gente pode depois dar uma pesquisada para responder essa Sim, questão específica. sim. Agora, esse nome eu nunca escutei falar, não. O que também perguntaram aqui de sintomas. Deixa eu ver. Eu acho que você cobriu tudo agora, assim. Foi, né? Foi. Ó, agora, hipoglicemia reativa é sintoma de desautonomia? A pessoa ela pode ter uma desautonomia porque a glicose dela caiu demais. Então, a hipoglicemia pode ser uma causa. Ela pode piorar uma desautonomia, um quadro basal de desautonomia que já está crônico, ou ela pode desencadear uma desautonomia naquele momento específico. Então, ela pode desencadear uma crise.
Então, ela pode ser tanto causa, ou o paciente que ele está desregulado, ele pode ter uma ativação aumentada de, por exemplo, de glucagon e acaba baixando a glicose dele. Então, pode ser também, em alguns casos, uma consequência. Às vezes, a pessoa ela tem uma fome desesperada de uma hora para outra. Então, a regulação do apetite também pode ser sintoma de desautonomia. Não tem apetite, demora a ter apetite. Agora, quando tem é uma fome muito grande, muito desesperada. Então, isso também pode acontecer, né? Falando aí dessa parte mais voltada para glicemia. Tem Certo. alguém O aqui até nosso que está tempo está perguntando sobre acabando. isso. Não, eu achei que era uma outra pergunta aqui, mas isso aqui a gente já comentou, certo? Disartria. Então, Disartria pode causar. Disartria está dentro da parte do cognitivo, que a pessoa ela pode, de fato, enrolar as palavras, começar a esquecer algumas palavras e ter uma fala disártrica, né? Que é essa fala um pouco embolada. Isso pode acontecer por queda do cognitivo mesmo. sobre a constipação crônica, aí eu acho que não entra muito agora no escopo, porque podem ter vários motivos para constipação crônica, certo? Não Sim, é isso necessariamente mesmo. autonomia. Então, talvez investigar qual é a origem da sua constipação crônica para depois pensar nos passos. Isso, exatamente. Tem várias causas, né? Tem uma pergunta aqui que eu anotei, que eu tô lembrando agora, eu acabei de ver aqui. Teve uma pessoa que perguntou sobre o tempo no celular. Se ficar muito tempo no celular, atrapalha. Atrapalha por dois motivos. Um motivo é a exposição prolongada à tela, isso mexe com nossos hormônios, então, dependendo do horário, né, específico. Então, se você fica muito no celular à noite, por exemplo, vai atrapalhar o sono. Então, o distúrbio do sono vai piorar a desautonomia. Então, é um ciclo vicioso. Você acaba interferindo, o excesso de telas em geral interfere tanto com o seu sono, dependendo do horário que for utilizado, interfere com a visão, a pessoa pode ter começar a ficar com a visão um pouco turva também, porque está com muita exposição àquela tela. E outra coisa que piora é a postura. Então, se você fica muito aqui, ó, no celular, você vai pesar a cabeça. O paciente sediano, muitos deles já têm hipermobilidade cervical. Então, às vezes, não é hipermobilidade só de ombro, de pernas, ele tem na cervical e isso aqui causa sintomas muito significativos. Você baixando aqui a cabeça para apoiar o celular, dependendo desse ângulo, ele pesa mais ou menos. Um ângulo de 60 graus, que é o ângulo maior que a gente conseguiria, ele pode pesar até 27 quilos. Então, 27 quilos para um pescocinho com a musculatura frágil e com a articulação hipermóvel é um estrago. Então, o celular em excesso, e principalmente num horário inadequado e numa posição inadequada, ele pode piorar muito o sintoma de desautonomia, até porque a própria dor é um estímulo para piorar a desautonomia, certo? E aí, para o pessoal que tem desautonomia, para os sedianos, é muito importante trabalhar a higiene do sono. Então, dormir mais cedo, 9 horas da noite já se afasta de televisão, celular, já desconecta, vai fazer uma meditação, uma oração, vai tentar apagar as luzes da casa, para poder dormir cedo, porque o sono melhora muito, tanto ansiedade como depressão, quanto dor crônica e a desautonomia. E ajuda na capacidade do exercício, tá? No dia seguinte. Então, isso é muito importante. É um quarto pilar aí, ó, que eu esqueci de comentar, do tratamento, né? A questão do sono. Eu falei do exercício, da água, de tirar os fatores que pioram e a higiene do sono, que eu esqueci de comentar. Tá bom? Tá bom. Acho Temos que é mais isso, né? 5 minutos de live. Eu queria já agradecer de novo por você ter disponibilizado esse tempinho com a gente. Foi extremamente rica, suas explicações muito didáticas, tirou muitas dúvidas e Que as pessoas bom. mandaram várias perguntas aqui e conseguiu responder praticamente tudo. Então, muito Que obrigada, bom. doutora, por estar aqui com a gente. Imagina, estou à disposição. Eu agradeço muito também pelo convite. E que bom, né, que ajudou. Eu estou sempre à disposição para tirar dúvidas e ajudar com tudo que eu souber. Nesse caso aí de teve uma síndrome que a gente não conhece, a gente vai pesquisar e depois passar a resposta para esse seguidor. Mas é isso É, aí, eu agradeço muito. tiveram sugestões de live
de nutrição também. Cada live que a gente faz, a gente já busca, na verdade, mais questões para trabalhar. Ótimo, tem que ser assim mesmo, né? Obrigada, Para a gente ir evoluindo sempre. muito Muito obrigada. bem, obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.